Antes de começar, se inscreve no canal e deixa o like. Essa história começa simples, mas a porta lá embaixo não era só uma porta. Clara acordava sempre antes do sol, não porque quisesse, mas porque o corpo já não sabia fazer diferente. Às 4:30 da manhã, os olhos abriam sozinhos, mesmo que a noite tivesse sido curta, mesmo que o cansaço ainda estivesse grudado nos ossos. Ela ficava alguns segundos parada, deitada no colchão fino estendido direto no chão de cimento, olhando o teto rachado, ouvindo o silêncio pesado que vinha antes do mundo acordar. Levantava devagar, porque o corpo doía, sempre doía, os joelhos, as costas, os ombros. 18 anos e já sentia como se carregasse o dobro disso nas articulações. Vestia a mesma roupa de sempre, calça desbotada, blusa de manga comprida com manchas que não saíam mais, chinelo de borracha gasto de um lado só. Não tinha espelho no quarto. Não fazia diferença. A casa onde morava ficava num bairro da periferia, onde as ruas não tinham asfalto, e a luz elétrica vinha de gambiarra pendurada em poste torto. A casa não era bem uma casa. Era o que sobrou de uma construção abandonada no meio do terreno. 2 paredes de tijolo à vista, telhado de zinco remendado com lona, chão de terra batida em alguns cantos e cimento rachado em outros. Clara não pagava aluguel, porque ninguém cobrava. Ninguém nem sabia direito que ela morava ali. E ela preferia assim. Saía sem café, sem nada no estômago. Caminhava até o ponto de ônibus mais próximo, que ficava a 20 minutos a pé, passando por ruas vazias, onde só os cachorros de rua a olhavam com curiosidade cansada. O ônibus vinha lotado, sempre lotado, e ela subia se apertando entre corpos que cheiravam a sabonete barato, suor e sono. Ficava de pé, segurando na barra de ferro, balançando com o movimento brusco do ônibus em cada buraco da estrada. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Descia numa avenida larga, movimentada desde cedo, onde ficava o restaurante. Um lugar grande, de comida por quilo, frequentado por gente que trabalhava nos escritórios da região. Clara entrava pela porta dos fundos, a que dava direto na cozinha. Batia o ponto. Um relógio velho de papel carimbado à mão, e já começava. Seu trabalho era lavar louça. Só isso. Das 6 da manhã até as 3 da tarde, sem parar, sem sentar. Ficava de pé na frente de 3 pias enormes de inox, com água quente correndo sem parar, e lavava. Pratos, copos, panelas, talheres, travessas, frigideiras. Tudo que era usado lá na frente voltava sujo para ela. E ela lavava. Com as mãos, com esponja que arranhava, com sabão industrial que ardia na pele, com água que deixava os dedos inchados e vermelhos. Não havia conversa. Os cozinheiros falavam entre si. Gritavam pedidos, reclamavam do calor, do movimento, da pressa. Mas com Clara ninguém falava. Ela era só a menina da louça, a que ficava ali no canto, de costas para todo mundo, lavando sem parar. Invisível. E ela não se importava. Preferia assim. Conversa exigia energia que ela não tinha. Exigia mostrar algo de si que ela guardava longe, bem fundo, onde ninguém podia ver. O turno era longo. 9 horas em pé, com intervalo de 20 minutos no meio, que ela usava para sentar no chão dos fundos encostada na parede e comer o pão que trazia de casa. Não comprava a marmita que os outros funcionários compravam. Não comprava o refrigerante da máquina. Não comprava nada. Cada real importava. Cada centavo era contado, pensado, guardado. Terminava o turno com as mãos ardendo, os pés latejando, as costas reclamando de cada movimento. Batia o ponto, saía pela mesma porta dos fundos, pegava o ônibus de volta. O caminho era o mesmo, mas agora o sol batia forte na janela e o calor dentro do ônibus era sufocante. Clara encostava a cabeça no vidro embaçado e fechava os olhos, mas não dormia. Só descansava. Só esperava o movimento parar. Descia no mesmo ponto, caminhava os mesmos 20 minutos de volta. Chegava em casa quando o sol já estava baixo, tingindo o céu de laranja sujo por trás da fumaça das fábricas distantes. Entrava, fechava a porta, que não trancava direito. Só encaixava com um pedaço de madeira travado por dentro e ficava parada no meio do único cômodo que usava, respirando devagar, sentindo o corpo inteiro pesar. Não tinha televisão.
Não tinha rádio. Não tinha vizinho batendo na parede. Só o silêncio. E era nesse silêncio que Clara começava o resto do dia. Tirava os sapatos, lavava os pés com água fria numa bacia velha que ficava do lado de fora. Lavava as mãos também, esfregando até tirar o cheiro de sabão industrial que grudava na pele. Secava com um pano surrado que pendurava num prego na parede. Depois sentava no chão, encostada na parede, e comia. Arroz frio que tinha feito no domingo, misturado com ovo cozido. Nada mais. Comia devagar, mastigando bem, porque comida era cara e não podia desperdiçar. Quando terminava, pegava uma lata velha de biscoito que ficava escondida debaixo do colchão. Abria. Dentro todo o dinheiro que tinha guardado. Notas amassadas, moedas empilhadas. Contava, sempre contava. Não porque duvidasse do valor, mas porque precisava ver. Precisava ter certeza de que estava chegando perto. De que o sacrifício estava valendo a pena. Já fazia 8 meses que trabalhava ali. 8 meses lavando louça, voltando para casa com as mãos vermelhas e inchadas, comendo pouco, gastando menos ainda. Todo centavo que sobrava ia para a lata. Nada de roupa nova, nada de passeio. Nada de presente, de guloseima, de nada que não fosse estritamente necessário. E mesmo o necessário ela cortava, usava a mesma roupa até rasgar. Comia o mínimo para não passar fome, mas nunca o suficiente para ficar satisfeita. Andava a pé sempre que podia, mesmo quando chovia, mesmo quando o sol queimava. Cada real economizado era um passo mais perto. Mais perto de quê? Ela não contava para ninguém. Não porque alguém tivesse perguntado. Ninguém nunca perguntava. Mas porque era dela. O plano era dela. O esforço era dela. E o resultado, quando chegasse, também seria. Guardava o dinheiro de volta na lata, fechava, empurrava debaixo do colchão, levantava, ia até o canto do cômodo, onde o chão de cimento tinha uma diferença de nível, um desnível quase imperceptível, como se ali tivesse sido remendado depois. Agachava, passava os dedos pela borda, sentia o encaixe. E às vezes, quando o cansaço era menor, quando o corpo aguentava, ela puxava. A placa de cimento se movia. Pesada, mas não impossível. Clara a arrastava para o lado devagar, com cuidado para não fazer barulho. Embaixo, escuridão, um buraco no chão. Não muito grande, não muito fundo, só o suficiente. Ela pegava a lanterna, uma velha de pilha que piscava quando estava fraca. Acendia e descia. A descida era por uma escada improvisada, degraus feitos de madeira velha, presos na parede de terra com pregos enferrujados. A parede era úmida, cheirava a barro e mofo. A lanterna iluminava pouco, só o suficiente para ver onde pisar. Clara descia devagar, contando os degraus de cabeça. 7. Sempre 7. Embaixo, o refúgio. Não era grande, não era bonito. Era só um espaço escavado embaixo da casa, com paredes de terra compactada, teto baixo sustentado por vigas de madeira, que pareciam velhas demais para aguentar qualquer coisa, mas aguentavam. O chão era de terra batida, duro, frio. No canto, um colchão fino, dobrado. Do outro lado, caixas de papelão empilhadas com algumas roupas, algumas latas de comida, garrafas de água, uma lâmpada pendurada no teto, ligada a um fio que subia até a casa, mas que Clara só acendia quando precisava. Não queria gastar energia à toa. E no fundo, a porta. Clara parou como sempre parava, olhando para ela. A porta era de metal, pesada, pintada de cinza, mas a tinta estava descascando em vários pontos, mostrando a ferrugem embaixo. Tinha uma maçaneta simples, redonda, sem chave, sem tranca visível. A porta encaixava numa moldura de concreto que alguém, ela não sabia quem, não perguntava, tinha feito ali, como se aquilo sempre tivesse existido, como se sempre tivesse estado esperando. Clara não sabia exatamente de onde a porta tinha vindo, não sabia quem tinha ajudado a colocar, não sabia se alguém tinha ajudado. Havia coisas que ela simplesmente aceitava sem questionar, porque questionar exigia respostas, e respostas exigiam gente. E Clara preferia não depender de gente. Aproximou-se da porta. Encostou a mão na superfície fria.
Sentiu o metal gelado contra a palma. Empurrou de leve. A porta não se mexeu. Puxou. Nada. Estava fechada, ou travada, ou simplesmente decidida a não abrir naquele momento. Clara não forçou. Nunca forçava. Só testava. Sempre testava. Ficou ali por mais alguns segundos olhando. A porta parecia olhar de volta. Não de um jeito vivo, não de um jeito sobrenatural, mas de um jeito que fazia Clara sentir que havia algo do outro lado, algo que esperava, algo que sabia que ela estava ali. Respirou fundo. Deu um passo para trás. Subiu de volta, devagar, apagando a lanterna antes de sair. Fechou a placa de cimento, arrastando de volta para o lugar, cobrindo o buraco. Alisou o chão ao redor com a mão, tirando qualquer sinal de que ali tinha algo diferente. E voltou para a rotina. Deitou no colchão, olhando o teto rachado, ouvindo o silêncio pesado da noite. O corpo doía, a cabeça doía, mas havia uma coisa pequena, quase imperceptível, que não doía. A certeza de que o refúgio estava ali. De que, se um dia precisasse, ela teria para onde ir. Mesmo que não soubesse exatamente do que estava se protegendo. Mesmo que a porta, lá embaixo, continuasse sendo um mistério que ela ainda não entendia. Fechou os olhos. Amanhã seria igual. Acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, voltar cansada, guardar dinheiro, descer ou não descer. Repetir. Sempre repetir. Porque era isso que mantinha Clara de pé. A repetição. O sacrifício lento, constante, invisível. E a promessa silenciosa de que um dia tudo aquilo ia fazer sentido. Mesmo que ela ainda não soubesse como. As semanas se arrastavam iguais. Clara acordava, trabalhava, voltava. O corpo reclamava cada vez mais alto, mas ela não parava, não podia parar. Cada dia a menos era dinheiro a menos. Cada falta era um atraso no plano que só ela conhecia. Então continuava. Sempre continuava. O trabalho no restaurante era do tipo que nunca acabava. Mesmo quando o último cliente ia embora, ainda havia panelas empilhadas, bandejas sujas, travessas com restos de comida grudados no fundo. Clara lavava tudo. Esfregava até os dedos doerem, até a pele das mãos ficar enrugada e sensível demais ao toque. De noite, quando deitava, sentia as mãos latejando. Às vezes acordava no meio da madrugada com as articulações travadas, os dedos duros, como se tivessem esquecido de relaxar. Ela massageava as mãos na escuridão, devagar, tentando aliviar a dor sem fazer barulho. Não que houvesse alguém para ouvir, mas o silêncio da noite parecia exigir cuidado, como se qualquer som pudesse quebrar algo frágil que ainda segurava o mundo no lugar. Nas manhãs de domingo, quando não trabalhava, Clara ficava em casa, não saía, não visitava ninguém. Não tinha ninguém para visitar. Usava o dia para lavar a roupa que tinha usado na semana, estender no varal improvisado de arame amarrado entre 2 pregos na parede, cozinhar arroz suficiente para vários dias, consertar o que estivesse quebrado, a alça do balde, o chinelo que estava soltando, o buraco na blusa que ia aumentando. E sempre descia. Nos domingos, tinha tempo. Podia ficar mais tempo lá embaixo, sentada no chão de terra batida, olhando ao redor, verificando se estava tudo no lugar. Contava as latas de comida empilhadas nas caixas, verificava as garrafas de água, reorganizava as roupas dobradas, testava a lâmpada, acendendo e apagando, certificando-se de que o fio ainda funcionava. Tudo precisava estar certo, precisava estar pronto, porque no fundo Clara sabia. O refúgio não era luxo, era necessidade. Uma necessidade que ela não conseguia explicar com palavras, mas que sentia no corpo, na forma como o peito apertava quando pensava em não ter para onde ir, em estar exposta demais, vulnerável demais. O mundo lá fora era grande demais, barulhento demais, cheio de gente que olhava ou que não olhava, mas que sempre podia decidir prestar atenção. E quando prestavam atenção, as coisas mudavam, sempre para pior. Aqui embaixo, ninguém prestava atenção, porque ninguém sabia que aqui existia. Foi num domingo de manhã, 3 meses depois de começar a trabalhar no restaurante,
que Clara percebeu que o dinheiro não ia ser suficiente. Estava sentada no chão da casa, com a lata de biscoito aberta na frente, contando as notas e moedas pela 10ª vez. Fazia contas de cabeça, somando, subtraindo, tentando encaixar os números, mas não encaixavam. Faltava. Ainda faltava muito. Ela tinha guardado quase tudo o que ganhava, cortado tudo o que podia cortar. Mas o custo das coisas que ainda precisava, mais comida para estocar, mais garrafas, talvez um cobertor melhor, talvez uma forma de melhorar a vedação da porta, talvez, sempre crescia mais rápido do que o dinheiro que conseguia juntar. Clara fechou a lata, empurrou de volta debaixo do colchão. Ficou sentada ali, abraçando os joelhos, olhando para a parede. A rachadura no reboco parecia maior do que antes. Ou talvez sempre tivesse sido assim, e ela só agora estava prestando atenção. Pensou em desistir. Por um segundo deixou o pensamento entrar. Seria mais fácil gastar o dinheiro com coisas normais, comprar uma roupa que não tivesse remendo, comer uma refeição de verdade, com carne, com sobremesa. Talvez até sair, ver gente, tentar ser normal. Mas o pensamento durou só isso. Um segundo. Porque Clara sabia que não conseguia ser normal. Nunca tinha conseguido. E tentar agora, depois de tudo, seria desperdiçar o que já tinha sacrificado. Seria jogar fora os 8 meses de mãos machucadas, costas doendo, fome guardada, silêncio aguentado. Não. Ia continuar. Só precisava de mais tempo, mais meses, mais sacrifício. Levantou, pegou o balde, foi buscar água na torneira comunitária que ficava 2 ruas abaixo. A torneira só funcionava de manhã cedo e no fim da tarde. Clara enchia o balde até a borda, carregava de volta equilibrando o peso nos 2 braços, sentindo os músculos reclamarem. Fazia isso todo dia. Às vezes 2 vezes por dia. Água para beber, para cozinhar, para lavar. Não desperdiçava nem uma gota. Quando voltou, colocou o balde no canto, sentou no chão de novo. Olhou para o buraco coberto pela placa de cimento. Sabia que, se quisesse, podia descer agora. Podia ficar lá embaixo o dia inteiro. Ninguém ia notar. Ninguém ia procurar. Mas não desceu, porque descer sem motivo parecia desperdício. O refúgio era para quando precisasse. Para quando o mundo lá fora ficasse pesado demais, ameaçador demais, impossível demais. Enquanto ainda dava para aguentar aqui em cima, ela aguentava. Na segunda-feira seguinte, no trabalho, aconteceu algo diferente. Clara estava na pia, como sempre, lavando uma pilha de pratos que parecia não ter fim, quando o gerente entrou na cozinha. Ele nunca entrava. Ficava lá na frente, no caixa, de terno vincado e gravata torta, contando dinheiro e reclamando de qualquer coisa que desse errado. Mas ali estava ele, parado na porta, olhando ao redor como se procurasse alguém. "Ei, você!" chamou apontando para Clara. Ela não virou imediatamente. Estava acostumada a ser ignorada. Achou que ele estava falando com outra pessoa. "Você, da pia." Clara largou a esponja, virou-se limpando as mãos molhadas na calça. "Sim? Precisa ficar mais 2 horas hoje. A menina da noite não vem. Você fica, limpa tudo e eu pago extra." Não era pergunta, era ordem. Mas a palavra extra grudou na cabeça de Clara como anzol. "Quanto?" perguntou a voz saindo mais baixa do que queria. O gerente franziu a testa, como se achasse absurdo ela perguntar. "O dobro da hora. Fica ou não fica?" Clara calculou rápido. 2 horas a mais. O dobro. Dava quase um dia inteiro de trabalho em valor. Dava para comprar mais 3 latas de comida, ou 4 garrafas de água, ou guardar para outras coisas que ainda faltavam. "Fico." O gerente acenou com a cabeça e saiu. Clara voltou para a pia. As mãos já estavam doendo antes, mas agora iam doer mais. As costas já reclamavam, mas iam reclamar mais alto. Não importava. Era dinheiro. Era um passo a mais. Quando finalmente saiu do restaurante, já passava das 6 da tarde. O sol tinha descido, e o céu estava naquele meio tom entre dia e noite, que deixava tudo meio borrado, meio irreal. Clara andou até o ponto de ônibus arrastando os pés. O corpo inteiro pesava. Sentia como se tivesse envelhecido 10 anos naquele turno. O ônibus demorou. Quando finalmente chegou, ela subiu,
sentou num dos últimos bancos, encostou a cabeça na janela e fechou os olhos. Não dormiu. Só deixou o corpo desligar por alguns minutos, enquanto o ônibus chacoalhava pela estrada esburacada. Desceu no ponto, caminhou os 20 minutos de volta. Mas agora, no escuro, a rua parecia diferente, mais vazia, mais silenciosa. Os postes de luz piscavam, falhavam, deixavam trechos inteiros mergulhados em sombra. Clara andou rápido, olhando para os lados, sentindo algo que não conseguia nomear. Não era medo. Não exatamente. Era mais uma atenção exagerada, como se cada som, o latido distante de um cachorro, o arrastar de um portão, o vento batendo numa lata, fosse aviso de algo. Chegou em casa, trancou a porta com o pedaço de madeira, ficou parada no meio do cômodo, respirando fundo. O coração batia rápido demais. As mãos tremiam, não de frio, de cansaço acumulado de esforço além do que o corpo pedia para fazer. Sentou no chão, tirou os sapatos, tirou a blusa molhada de suor, jogou no canto. Comeu o arroz frio que tinha sobrado, mastigando devagar, sentindo cada grão descer pela garganta seca. Bebeu água direto da garrafa a um gole só, porque precisava economizar até buscar mais na torneira amanhã cedo. Depois, como sempre, pegou a lata de biscoito. Contou o dinheiro. Somou o valor extra que ia receber no fim do mês. Fez as contas de novo. Ainda faltava. Mas menos. Cada dia faltava um pouco menos. Guardou tudo, empurrou a lata debaixo do colchão. Foi até o buraco. Puxou a placa de cimento. Pegou a lanterna. Desceu. Lá embaixo, o ar estava mais frio do que o normal. Clara acendeu a lâmpada pendurada no teto. A luz fraca iluminou o refúgio. As caixas, o colchão dobrado, as garrafas enfileiradas. E no fundo, a porta. Clara caminhou até ela. Devagar. Parou a um passo de distância. Ficou olhando. A porta estava exatamente como sempre. Fechada, imóvel, silenciosa. Mas hoje havia algo diferente. Não na porta. Nela. Em como ela olhava para a porta. Estendeu a mão. Tocou a superfície de metal. Estava gelada. Gelada demais. Como se tivesse acabado de sair de um lugar onde não batia sol, onde não entrava calor, onde o frio era permanente. Empurrou de leve. A porta não cedeu. Puxou. Nada. Tentou girar a maçaneta. Girou até o fim, mas a porta continuou fechada. Clara franziu a testa. Tentou de novo, mesma coisa. Era como se a porta tivesse decidido não abrir. Não naquele dia. Não para ela. Ela recuou um passo, ficou olhando. E pela primeira vez, sentiu algo que não tinha sentido antes ao olhar para a porta. Dúvida. Dúvida se a porta protegia ou prendia. Se abria para fora ou para dentro. Se era refúgio ou armadilha. Balançou a cabeça, afastando o pensamento. Estava cansada demais. O corpo doía demais. A cabeça não estava funcionando direito. Era só isso. Amanhã ia fazer sentido de novo. Subiu, apagou a lâmpada, fechou a placa de cimento. Deitou no colchão, puxou o lençol fino por cima do corpo e ficou olhando o teto rachado até o sono vir. Mas antes de dormir, pensou de novo na porta. E pela primeira vez se perguntou, quando ela finalmente abrisse, o que ia encontrar do outro lado? Proteção? Ou algo que estava esperando desde sempre e que ela ainda não tinha coragem de nomear? Os dias começaram a se dividir em duas metades claras na cabeça de Clara. A parte de cima e a parte de baixo. Em cima, o mundo, o restaurante, o ônibus cheio, a torneira comunitária, o pó vermelho da rua, o barulho dos vizinhos que brigavam por coisas que ela não entendia. Embaixo, o refúgio, o cheiro de terra úmida, a lâmpada fraca, o colchão dobrado, as caixas empilhadas, a porta. Sempre a porta. Ela não tinha decidido isso de propósito. Simplesmente aconteceu. No começo, descia só de vez em quando, em dias de folga, ou quando a cabeça parecia pesada demais. Mas depois daquela noite em que a porta pareceu mais fria, mais resistente, começou a descer quase todos os dias. Não ficava muito tempo, às vezes só alguns minutos. Entrava, respirava, olhava ao redor, subia de novo.
Era como conferir se algo ainda estava no lugar, como checar a fechadura antes de dormir. O corpo seguia o mesmo ritmo de cansaço. As mãos continuavam ardendo, as costas continuavam reclamando, os pés continuavam latejando depois de horas em pé. Às vezes, no ônibus, Clara pensava que, se fechasse os olhos um pouco mais, ia simplesmente apagar ali mesmo, tombar para o lado, dormir de um jeito que não dava mais para acordar rápido. Mas não deixava. Forçava os olhos a ficarem abertos, contava as paradas de cabeça, marcava no vidro sujo o reflexo de luzes passando. Na cozinha do restaurante, nada mudava. Os gritos dos cozinheiros, o barulho de óleo quente fritando alguma coisa, o cheiro de alho queimando, o choque dos pratos batendo uns nos outros, o vai e vem de garçons apertados com bandejas. Ela continuava no canto, lavando. Às vezes, ouvia trechos soltos de conversa. Aumentou o preço de tudo. O dono falou que se sobrar comida assim de novo corta a hora extra. Você viu o noticiário? Só tragédia. Palavras que passavam perto dela sem ficar. Uma vez, uma funcionária nova chegou perto da pia no intervalo com um copo de café na mão. Parou do lado de Clara. Olhou as mãos dela mergulhadas na água quente, as veias saltadas, os dedos avermelhados. Isso aí machuca, né? Comentou, mais por falar alguma coisa do que por real interesse. Clara deu de ombros, sem tirar os olhos do prato que esfregava. A gente acostuma. A outra riu, um riso curto. A gente finge que acostuma. E saiu, levando o café com ela. Clara ficou pensando nisso por horas. Se o que sentia era costume ou fingimento. Se aquele peso no corpo, aquele cansaço que nunca passava completamente, ainda era algo que poderia mudar um dia ou se já tinha virado parte dela. Uma camada nova na pele, como calo, como cicatriz. Quando chegava em casa à noite, o silêncio parecia mais cheio do que antes. Não era só a ausência de som, era uma presença. O ar parado, a poeira que dançava devagar nos feixes de luz que escapavam pela fresta da janela, o ranger leve da telha de zinco quando o vento batia. Clara trancava a porta com o pedaço de madeira, passava o trinco improvisado, respirava fundo. Às vezes, ficava alguns minutos encostada na porta por dentro, como se precisasse garantir que nenhuma força externa empurraria de volta. Comia, contava o dinheiro, fazia as contas que nunca fechavam completamente, guardava tudo. Depois, olhava para o chão. Era um hábito. O olhar sempre descia para o ponto exato onde o cimento mudava de textura, denunciando o que só ela sabia que existia ali. Nem sempre descia. Às vezes, só bastava saber que podia, que estava ali. Outras vezes, a necessidade de ver com os próprios olhos era maior do que o cansaço. Nesses dias, puxava a placa de cimento, acendia a lanterna, descia os 7 degraus. Lá embaixo, o mundo parecia outro. O barulho da rua sumia quase por completo. Só de vez em quando, se prestasse muita atenção, dava para ouvir o som abafado de um carro passando longe, ou uma música alta de algum vizinho mais distante, filtrada pela terra e pelo concreto, reduzida a um murmúrio sem letras nem melodia. O resto era só silêncio. Clara gostava desse silêncio, não porque fosse confortável, mas porque era limpo. Aqui embaixo, o silêncio não vinha carregado de expectativa. Ninguém esperava que ela respondesse, que ela servisse, que ela fizesse alguma coisa. O silêncio apenas existia. E ela existia dentro dele. Sentava no colchão dobrado, às vezes, sem abrir. Só usava o colchão quando achava que ia ficar mais tempo. Na maioria das vezes, não sabia quanto tempo ia ficar. Só se deixava ficar até a respiração chegar num ritmo que não doesse, até o peito parar de subir e descer tão rápido. O olho sempre voltava para a porta. Ela ficava lá, no fundo, imóvel. A lâmpada fraca refletia um brilho opaco no metal. A ferrugem em alguns cantos parecia avançar devagar, criando manchas irregulares que, se olhasse por tempo demais, ganhavam formas que não existiam. Um rosto, um mapa, uma letra que não se completava. Clara sabia que era só o cérebro tentando achar sentido onde não tinha, mas ainda assim, às vezes, piscava rápido para quebrar a ilusão. Em mais de uma ocasião, ela pensou em colocar alguma coisa entre ela e a porta.
Uma caixa grande, uma tábua, qualquer barreira. Não porque achasse que algo saísse dali, a ideia parecia absurda demais, até para sua imaginação cansada, mas porque talvez fosse mais fácil esquecer se não visse o tempo todo. Nunca colocou. Uma noite de terça-feira, o restaurante teve um movimento estranho. Mais cheio do que o normal, gente entrando até tarde, pratos indo e vindo numa velocidade que ela não conseguia acompanhar. A pilha de louça crescia mais rápido do que ela conseguia diminuir. Os braços queimavam. A água da pia parecia mais quente do que nunca. A cabeça latejava num ponto específico, atrás dos olhos, como se alguém tivesse encaixado ali uma pedra e agora apertasse de dentro para fora. Quando o gerente avisou que ela ia ter que ficar mais um pouco naquele dia também, Clara quase disse não. A palavra subiu até a garganta e ficou presa ali, arranhando. Pensou nas mãos, nos pés, na dor que certamente a esperava mais tarde. Pensou em deitar imediatamente, em desistir por uma noite. Mas pensou também na lata de biscoito debaixo do colchão, nas garrafas que ainda faltavam, na porta lá embaixo, silenciosa, esperando. Fico, respondeu, engolindo o gosto amargo que a palavra deixava na boca. Quando finalmente saiu, já era noite fechada. O ônibus vinha quase vazio. Ela sentou, encostou a cabeça no vidro escuro. Via-se refletida vagamente, um borrão sem contorno nítido. Era estranho se ver assim, como se fosse outra pessoa, como se fosse uma figura qualquer no fundo de uma foto que ninguém lembraria depois. Desceu, caminhou pela rua quase deserta. As casas tinham luzes acesas, sombras cruzando janelas, vozes distantes de televisão, música, briga, riso. Do lado de fora, a rua parecia vazia. Ao se aproximar da própria casa, sentiu algo diferente. Não era barulho, não era luz, era uma ausência. A ausência de nada. Como se o ar estivesse parado demais. Como se até os cachorros tivessem decidido não latir ali. Parou alguns passos antes da porta. Olhou ao redor. Ninguém. A rua, a mesma de sempre. As poças de água da chuva da tarde, ainda refletindo parte do poste mais próximo. Nada. Aproximou-se. A porta estava fechada, do jeito que tinha deixado de manhã. Encostou a mão na madeira. Fria. Diferente da tarde. O coração acelerou sem motivo claro. Entrou, trancou por dentro. Ficou ali, parada. O silêncio parecia mais grosso, como se pudesse ser tocado. Caminhou até o meio do cômodo, mas não acendeu a luz. Deixou os olhos se acostumarem com o breu, distinguindo aos poucos os contornos conhecidos, o balde no canto, a bacia, o colchão, a lata que ela sabia onde estava mesmo sem ver. O olhar desceu. A placa de cimento estava exatamente no lugar, sem nenhuma diferença. Sem arranhão novo, sem sinal de ter sido movida. Mas Clara sentiu o corpo reagir como se tivesse. As mãos suaram. A respiração ficou rasa. Um pensamento atravessou a mente rápido, sem pedir licença. E se alguém souber? Ela não tinha contado para ninguém. Não tinha motivo para achar que alguém desconfiava. O buraco era discreto. O remendo no chão passava fácil por obra mal feita. Mas naquela noite, a certeza de estar sendo observada do lado de fora mudou de lugar. Parecia ter descido com ela, se instalado ali, naquele ponto do piso. Clara acendeu a luz, mais para calar o pensamento do que por necessidade. Comeu rápido. Não contou o dinheiro daquela vez. Não fez conta nenhuma. Só empurrou a comida para dentro como quem abastece um corpo que é ferramenta, não casa. Depois, sem saber se era melhor ou pior, puxou a placa de cimento. O ar do refúgio estava mais frio. Ela desceu, a lanterna tremendo um pouco na mão. Ligou a lâmpada. Tudo parecia no lugar. As caixas, o colchão, as garrafas. Nada mexido. Nada fora da ordem que ela mesma tinha estabelecido. Mas havia algo diferente. Não na coisas, no som. Clara percebeu que, pela primeira vez, não ouvia absolutamente nada. Nem o murmúrio distante da rua, nem um carro passando longe, nem a música filtrada. Nada. O silêncio era compacto, quase sólido, como se ela tivesse sido encaixada dentro de algo que não deixava som nenhum entrar. Deu alguns passos ouvindo os próprios pés no chão de terra.
Cada passo parecia alto demais. A lâmpada, lá em cima, fazia um zumbido baixo, elétrico, que ela nunca tinha notado antes. Ou talvez estivesse sempre ali, e só agora o percebia porque tudo o mais tinha desaparecido. Olhou para a porta. Estava fechada. Igual. A mesma. Metal, ferrugem, maçaneta simples. Mas naquela noite, Clara teve a impressão, absurda, mas nítida, de que a porta estava mais presente, como se ocupasse mais espaço do que antes, como se chamasse o olhar dela de um jeito que não era só hábito. Aproximou-se, encostou a mão. O metal estava gelado, mais gelado do que na última vez. Tão gelado que ela retirou a mão quase no mesmo instante, como se tivesse tocado gelo seco. Olhou a palma. Estava normal, sem queimadura, sem marca. Inspirou fundo. Repetiu o movimento, dessa vez encostando com mais firmeza. A sensação de frio subiu pelo braço, entrou no ombro, desceu por dentro do peito, espalhando uma corrente de arrepio que não tinha explicação. Girou a maçaneta, girou até o limite, empurrou. Nada. Puxou. Nada. Tentou de novo, com mais força. A maçaneta girou. A porta, não. Era como se estivesse grudada no batente, colada, soldada. Como se o metal tivesse decidido virar uma coisa só com a moldura. Clara recuou um passo, o coração disparado. Por um segundo, sentiu vontade de chamar alguém. Não sabia quem. Não tinha quem. A ideia desapareceu tão rápido quanto veio. Ficou parada olhando. O silêncio parecia apertar as laterais da cabeça. A lâmpada zumbia baixinho. Ela podia ouvir o próprio coração, rápido demais, ecoando dentro do peito. Era só uma porta. Repetiu isso para si mesma, em voz baixa. É só uma porta. O som da própria voz soou estranho naquele espaço. Como se estivesse falando dentro de um armário. Como se a palavra fosse grande demais para caber ali. A porta não respondeu. Clara ficou mais alguns segundos, talvez minutos, parada, tentando entender o que exatamente incomodava. Não era só o fato de não abrir. Era a maneira como não abria, sem ruído, sem resistência gradual. Nada de rangido, nada de metal raspando. Era um não completo, um não silencioso. Voltou devagar, sem dar as costas imediatamente. Só virou quando estava a alguns passos de distância. Subiu a escada, sentindo as pernas meio bambas. Antes de sair, apagou a lâmpada, deixando a lanterna fazer um cone de luz estreito. Por reflexo, olhou uma última vez para o fundo. A porta era agora apenas uma silhueta escura contra a escuridão um pouco menor das paredes. Teve a impressão, e só impressão tão rápida que não conseguiu segurar, de que a forma da porta estava um pouco diferente. Não maior, não menor. Só deslocada. Como se estivesse milímetros fora do lugar onde sempre estivera. Pisou no último degrau, empurrou a placa de cimento, fechou o buraco. Sentou no chão da casa, respirando fundo, as mãos apoiadas no joelho. O coração demorou a acalmar. Naquela noite, demorou mais do que o normal para pegar no sono. Ao fechar os olhos, não via o restaurante, nem o ônibus, nem a rua. Via a porta, fechada, imóvel, sem barulho. A sensação na mão, o frio subindo pelo braço, o não silencioso do metal parando nela. Começou a imaginar o que havia do outro lado. Não imagens claras, só possibilidades. Talvez outra sala, menor ainda, vazia. Talvez apenas terra, concreto, nada. Talvez nada mesmo. Ou talvez algo que ela ainda não tinha nome para dar, porque nunca tinha visto algo parecido. Virou de lado. Tentou pensar em outra coisa. No dinheiro, nas contas, nas horas extras que talvez conseguisse. Mas o pensamento voltava sempre para o mesmo ponto. Se a porta não abria agora, quando abriria? E quando abrisse, se abrisse, o que exatamente ela estaria deixando entrar ou sair? Por primeira vez, a ideia de que o refúgio era proteção começou a se misturar com outra. A de que, em algum nível, poderia ser o contrário. Demorou a dormir. Quando finalmente dormiu, o sono veio pesado, sem sonho que lembrasse depois. Ao acordar, o corpo estava mais cansado do que quando tinha deitado. Tinha a impressão de ter lutado a noite inteira com algo que não conseguia ver. Levantou. Vestiu a roupa de sempre.
Saiu para o trabalho. Lavou. Voltou. A rotina continuava. O mundo em cima. O refúgio embaixo. Nada tinha mudado de fato. Tudo tinha mudado um pouco. E no centro dessa mudança, sem que ela pudesse tocar, explicar ou resolver, continuava a mesma coisa. A porta que não dizia sim nem não, mas parecia sempre prestes a decidir alguma coisa, sem avisar. Clara começou a perceber que o refúgio tinha ritmo próprio. Não era só um espaço parado esperando que ela descesse. Havia algo nele que mudava conforme os dias passavam, mesmo quando ela não estava lá. O ar ficava mais frio em algumas noites, mais abafado em outras. O cheiro de terra úmida às vezes vinha mais forte, outras vezes quase sumia. E a porta parecia ter humor. Não que ela se mexesse sozinha. Nada tão direto, mas Clara sentia diferenças. Às vezes a maçaneta girava com facilidade, mesmo que a porta continuasse fechada. Outras vezes a maçaneta travava antes de completar o giro, como se algo do outro lado segurasse. Havia dias em que o metal estava gelado demais, e dias em que estava apenas frio, nunca quente, nunca morno. Mas a temperatura variava o suficiente para ela notar. Ela começou a anotar mentalmente essas diferenças, não em papel. Papel podia ser encontrado, lido, mas guardava na cabeça, criando uma espécie de calendário invisível. Terça-feira, porta fria, maçaneta travada. Sexta, porta gelada, maçaneta girando. Domingo, porta menos fria, maçaneta solta, mas a porta ainda fechada. Não havia padrão claro. Ou havia, mas Clara ainda não conseguia enxergar. O trabalho no restaurante continuava. As mãos continuavam ardendo, as costas continuavam reclamando, mas Clara percebeu que o corpo tinha criado uma espécie de resistência. Não doía menos, só doía de um jeito que ela já conhecia, que já esperava, como companhia desagradável, mas familiar. A dor virou parte da rotina, como o barulho da pia, como o cheiro de sabão industrial, como o vai e vem dos pratos sujos. Havia uma funcionária nova na cozinha. Jovem, talvez da idade de Clara, talvez um pouco mais velha. Chegava sempre atrasada, sempre com desculpa diferente. Os cozinheiros reclamavam, mas ela continuava lá. Um dia passou pela pia onde Clara trabalhava. Parou, olhou as mãos dela. Isso aí não sara nunca, né? Clara olhou para as próprias mãos, vermelhas, inchadas, com a pele enrugada de tanto tempo na água. Sara, só demora. A moça riu, mas era um riso sem alegria. Mentira. A gente fica assim para sempre. Marca de pobre. E saiu levando uma bandeja cheia de copos. Clara ficou pensando nisso. Se as mãos eram marca, se o corpo guardava registro das coisas que a gente fazia só para sobreviver, se daqui a 20 anos alguém olharia para as mãos dela e saberia, sem perguntar, que tipo de vida tinha vivido. Não gostou do pensamento. Lavou mais rápido, como se pudesse lavar a ideia junto. Numa quinta-feira à noite, Clara voltou para casa mais cedo do que o normal. O restaurante tinha fechado antes por falta de luz na rua toda. O gerente mandou todo mundo embora sem pagar as horas. Clara não reclamou. Ninguém reclamava. Reclamar significava chamar atenção. E atenção significava risco de ser mandada embora de vez. Chegou em casa, enquanto ainda havia claridade no céu. Era estranho. Quase nunca via a casa assim, iluminada, com o sol ainda jogando luz alaranjada nas paredes de tijolo à vista. Entrou, trancou a porta, ficou parada no meio do cômodo. Não sabia o que fazer com aquele tempo extra. Não estava acostumada a ter tempo sobrando. Comeu devagar. Contou o dinheiro, refez as contas. Ainda faltava mais menos. Talvez mais 2 meses. Talvez 3. Dependia de quantas horas extras conseguisse, de quantos imprevistos não aparecessem. Guardou tudo de volta. Ficou sentada, olhando o buraco no chão. A luz do dia ainda entrava pela janela, criando um retângulo claro no cimento. Clara percebeu que nunca tinha descido com luz natural. Sempre ia à noite, quando o mundo lá fora já estava escuro, quando o refúgio era a única opção de silêncio. Mas agora, com o sol ainda aceso, a ideia pareceu diferente. Menos necessidade, mais escolha. Puxou a placa de cimento, pegou a lanterna, mas não acendeu. Desceu.
Lá embaixo, a diferença era enorme. Um fio fino de luz entrava por algum lugar. Talvez pelas frestas entre as vigas do teto, talvez por algum buraco que ela nunca tinha notado. Não era luz forte, só um rastro, mas era suficiente para ver sem precisar da lâmpada elétrica. O refúgio parecia menor assim, mais exposto. As caixas, o colchão, as garrafas, tudo ficava mais concreto, menos sombra. E a porta? A porta, iluminada pelo fio de luz que batia de lado, parecia diferente. Clara conseguia ver detalhes que nunca tinha visto à noite. A ferrugem não era só mancha aleatória. Tinha desenho. Ou não desenho, mas padrão. Como se algo tivesse corroído o metal de um jeito específico, criando linhas que quase formavam algo. Quase, mas não completamente. Ela se aproximou devagar. Passou o dedo nas linhas de ferrugem. Áspero e regular. Não havia nada de intencional ali. Era só o tempo fazendo o que sempre faz: apagar, corroer, transformar. Mas o cérebro dela insistia em ver formas. Um rosto? Uma mão? Uma letra que não se completava? Piscou, balançou a cabeça. Era só ferrugem, só metal velho. Mas então viu outra coisa. Embaixo da porta, no vão estreito entre o metal e o chão de terra batida, havia algo. Não luz, não escuridão, algo no meio, como se o ar ali fosse diferente do ar do resto do refúgio. Clara agachou, aproximou o rosto. Não conseguia definir o que via. Era como olhar para a água parada e ver o reflexo de algo que não está exatamente ali. Encostou a mão no chão, perto do vão. Sentiu uma corrente de ar. Fraca, quase imperceptível, mas real. O ar vinha de baixo da porta. Não vento, não respiração, só movimento. Como se do outro lado houvesse espaço suficiente para o ar circular. Clara ficou ali, agachada, sentindo a corrente de ar tocar a palma da mão. Era fria. Não gelada como o metal da porta, mas fria de um jeito diferente. Fria de lugar que nunca viu sol. Levantou devagar. Olhou para a porta de novo. Tentou a maçaneta. Girou. Puxou. Nada. Empurrou. A porta se mexeu. Não abriu. Mas se mexeu. Só 1 milímetro, talvez menos. Mas Clara sentiu. Sentiu o metal ceder só um pouco, como se testasse se ela realmente queria passar. E então voltou. Fechou de novo. Silenciosa. Firme. O coração de Clara disparou. Ficou parada, a mão ainda na maçaneta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A porta tinha respondido. Não tinha aberto, mas tinha ouvido. Tinha considerado. E tinha decidido que não. Ainda não. Ela recuou um passo, depois outro. Olhou ao redor como se esperasse que outra coisa tivesse mudado também. As caixas continuavam empilhadas. O colchão, dobrado. As garrafas, enfileiradas. Tudo no lugar. Só a porta, imóvel, parecia viva demais. Subiu rápido, mais rápido do que o normal. Fechou o buraco. Sentou no chão da casa, respirando fundo, as mãos tremendo levemente. Não de medo, de algo parecido com excitação. Como se tivesse descoberto que o refúgio não era só espaço. Era interlocutor. Alguém, ou algo, que estava do outro lado, ouvindo. Naquela noite não conseguiu dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via a porta, via o milímetro de movimento, sentia a corrente de ar fria vindo de baixo. Ouvia, ou achava que ouvia, um som que não conseguia identificar. Não era rangido, não era voz. Era algo no meio, como respiração lenta, como espera. De madrugada levantou. Foi até o buraco. Ficou olhando a placa de cimento, imóvel no chão. Pensou em descer de novo. Pensou em testar a porta mais uma vez, ver se ela se mexia de novo, se abria mais 1 milímetro, se dessa vez deixava passar. Mas não desceu, porque algo dentro dela, instinto, medo, prudência, dizia que não era hora, que forçar agora seria erro, que a porta tinha seu próprio tempo, e que se Clara quisesse que ela abrisse de verdade, precisava esperar o momento certo. Voltou para o colchão, deitou de lado, abraçando o travesseiro. Ficou olhando a parede rachada até o sono vir, devagar, pesado, trazendo sonhos que ela não lembrou depois. Na sexta-feira, o trabalho foi especialmente cansativo.
O restaurante estava cheio, os pratos não paravam de chegar, os cozinheiros gritavam mais alto do que o normal. Clara lavou sem parar, os braços queimando, as costas reclamando, a cabeça latejando naquele ponto atrás dos olhos. Quando finalmente bateu o ponto e saiu, o corpo parecia feito de chumbo. No ônibus, encostou a cabeça no vidro e deixou os olhos fecharem. Não dormiu, mas entrou naquele estado intermediário onde o corpo desliga, mas a mente continua ligada, rodando pensamentos soltos, desconexos. Pensou na porta, pensou no milímetro de movimento, pensou na corrente de ar fria, pensou no que poderia haver do outro lado. Quando desceu do ônibus, a noite estava fechada. Andou pela rua vazia, ouvindo o som dos próprios passos no chão irregular. Ao longe, música alta de alguma festa. Mais perto, o latido intermitente de um cachorro. Nada fora do normal. Tudo como sempre. Mas ao se aproximar da casa, percebeu algo diferente. A porta da casa, a porta de madeira velha, que nunca trancava direito, estava entreaberta. Clara parou. Tinha certeza de que tinha fechado de manhã. Certeza absoluta. Sempre fechava. Sempre travava com o pedaço de madeira. Sempre. Aproximou-se devagar. Empurrou a porta com cuidado. Ela rangeu, abrindo mais. Olhou para dentro. Escuro. Silêncio. Nada parecia fora do lugar. Entrou. Fechou a porta atrás de si, travou com força. Acendeu a luz. A lâmpada fraca pendurada no teto piscou antes de acender de vez. Olhou ao redor. O colchão, no canto. O balde, no lugar. A bacia, onde sempre ficava. A lata de biscoito. A lata de biscoito não estava debaixo do colchão. Estava em cima. Clara sentiu o estômago revirar. Correu até o colchão, pegou a lata, abriu. O dinheiro estava lá. Todo. Contou rápido, as mãos tremendo. Não faltava nada. Nada tinha sido tirado. Mas alguém tinha mexido. Alguém tinha entrado, pegado a lata, aberto, visto o dinheiro e colocado de volta. Em cima do colchão. Como aviso. Como mensagem. Eu sei o que você guarda. Eu sei onde você esconde. Clara guardou o dinheiro de volta. Empurrou a lata debaixo do colchão, sentou no chão. O coração batia rápido demais. A cabeça girava. Quem? Quando? Por quê? Olhou para o buraco. A placa de cimento estava no lugar. Parecia intocada. Será que quem quer que tivesse entrado sabia do refúgio? Ou só tinha visto a lata e parado por aí? Não tinha como saber. Não tinha como perguntar. Não tinha ninguém para perguntar. Ficou ali, sentada, abraçando os joelhos, ouvindo o silêncio da casa. E pela primeira vez, o refúgio deixou de parecer luxo ou projeto. Virou urgência, porque se alguém sabia que ela tinha dinheiro, se alguém estava observando, se alguém tinha entrado uma vez e podia entrar de novo, então não era mais questão de se ela ia precisar do refúgio. Era questão de quando. Clara passou o fim de semana inteiro dentro de casa. Não saiu nem para buscar água. Usou o que tinha guardado nas garrafas, racionando cada gole. Não cozinhou. Comeu o arroz frio que sobrou, mastigando devagar sem sentir gosto. O corpo pedia descanso, mas a cabeça não parava. Ficava sentada no canto do cômodo, de costas para a parede, olhando a porta. Não a porta do refúgio, a porta da casa, aquela que alguém tinha aberto, aquela que alguém tinha atravessado. Clara tentava lembrar se tinha visto alguém diferente na rua nos últimos dias. Algum rosto novo, algum olhar demorado, algum passo que tivesse parado perto demais. Não lembrava. Ou talvez não tivesse prestado atenção. O problema de viver invisível era esse. Quando finalmente alguém prestava atenção, você não via chegando. No domingo à tarde, desceu para o refúgio. Não porque quisesse, porque precisava ter certeza de que ainda estava intocado. Que quem quer que tivesse entrado na casa não tinha encontrado o buraco. Puxou a placa de cimento devagar, tentando não fazer barulho, como se alguém pudesse estar ouvindo do lado de fora. Desceu os 7 degraus, acendeu a lâmpada. Tudo no lugar. As caixas, o colchão, as garrafas e a porta no fundo, imóvel. Clara respirou fundo, sentindo o alívio apertar o peito. Ainda estava seguro. Ainda era só dela.
Sentou no chão de terra batida, encostando as costas na parede fria. Ficou ali, ouvindo o silêncio. Era diferente do silêncio lá em cima. Aqui embaixo, o silêncio era completo, sem eco, sem ressonância. Como se o som simplesmente não existisse. Como se ela tivesse saído do mundo e entrado em outro lugar onde as regras eram outras. Olhou para a porta. Ela continuava fechada, mas Clara sentia algo diferente. Não era a temperatura, não era o ar. Era a presença. Como se a porta soubesse que ela estava ali. Como se estivesse esperando que Clara fizesse alguma coisa, decidisse alguma coisa. Levantou devagar. Caminhou até a porta. Parou a um passo de distância. Ficou olhando. A ferrugem, as manchas, as linhas que quase formavam algo. Tudo igual. Tudo no lugar. Estendeu a mão. Tocou a superfície de metal. Estava fria, mas não gelada. Fria de um jeito normal, quase reconfortante. Clara deixou a mão ali por alguns segundos, sentindo a textura áspera do metal sob os dedos. E então sentiu uma vibração. Leve. Tão leve que, se não estivesse prestando atenção, teria passado despercebida. Mas estava. E sentiu. A porta vibrava. Não era movimento. Não era som. Era algo interno, como um motor desligado, mas ainda quente. Como se algo do outro lado estivesse acordado. Clara retirou a mão rápido, o coração acelerado. Deu um passo para trás, olhou para a porta, esperando que ela fizesse algo. Abrisse, rangesse, caísse. Nada. A porta continuou imóvel, silenciosa, indiferente. Mas Clara sabia o que tinha sentido. Não era imaginação, não era cansaço. Era real. A porta estava viva, não de um jeito biológico, não de um jeito que fazia sentido, mas de um jeito que ela não conseguia ignorar. Subiu devagar, apagou a lâmpada, fechou o buraco, sentou no chão da casa, abraçando os joelhos, tentando processar, tentando decidir se o que sentia era medo ou algo parecido com esperança. Na segunda-feira, voltou para o trabalho. O restaurante estava do jeito de sempre. Barulho, pressa, louça suja se acumulando. Clara lavou sem parar, os movimentos automáticos, a cabeça longe. Pensava na porta, na vibração, no que poderia significar. No intervalo, a funcionária nova, a que tinha falado sobre as mãos, sentou do lado dela nos fundos. Comia um sanduíche amassado, mastigando devagar, olhando para a rua vazia. "Você mora sozinha?" perguntou de repente. Clara hesitou. "Moro." A moça assentiu como se já soubesse. "Eu também. Desde os 15. Deu outra mordida, mastigou. "É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ninguém enche o saco. Mas também ninguém tá lá quando você precisa." Clara não respondeu. Não sabia o que dizer. Não tinha o costume de conversar assim, sobre coisas que importavam. "Você tem medo?" A moça continuou. "De morar sozinha, digo. De alguém entrar, de acontecer alguma coisa." Clara sentiu o estômago apertar. "Às vezes. Eu também." A moça amassou o papel do sanduíche e jogou num canto. "Por isso eu sempre tranco tudo. Porta, janela, tudo. E deixo uma faca embaixo do travesseiro, só para caso." Clara olhou para ela, surpresa. "Já precisou usar?" "Não. Mas saber que tá lá ajuda a dormir." Ela levantou, esticou as costas. "Você devia fazer isso também. Ou ter algum lugar para ir se as coisas ficarem ruins." E saiu, voltando para a cozinha, deixando Clara sozinha com o pensamento. Algum lugar para ir. Clara já tinha. Estava construindo fazia meses. Sacrificando, guardando, preparando. Mas nunca tinha pensado nisso de verdade. Não como fuga real, urgente. Sempre foi projeto, plano, algo distante. Agora, com a lata mexida, com a porta vibrando, com a sensação de que algo estava mudando mais rápido do que ela conseguia acompanhar, o refúgio deixou de ser ideia. Virou necessidade imediata. Naquela noite, voltou para casa mais atenta do que nunca. Olhou para todos os lados antes de entrar. Verificou se a porta estava do jeito que tinha deixado. Estava. Entrou rápido, trancou com força, empurrou o pedaço de madeira até encaixar firme. Comeu rápido, sem pensar no que comia. Contou o dinheiro. Estava tudo lá. Guardou. Olhou para o buraco. E dessa vez decidiu.
Ia passar a noite lá embaixo. Não porque alguém tivesse ameaçado diretamente, não porque algo específico tivesse acontecido, mas porque o corpo pedia, porque a cabeça não conseguia descansar aqui em cima, onde a porta não trancava direito, onde alguém já tinha entrado uma vez e podia entrar de novo. Pegou o colchão fino, enrolou, desceu com ele. Foi subindo e descendo, levando coisas. O lençol, o travesseiro, uma garrafa de água, um pedaço de pão. Montou uma espécie de cama improvisada no canto do refúgio, longe da porta, mas de frente para ela. Acendeu a lâmpada. A luz fraca iluminou o espaço pequeno, criando sombras nas paredes de terra. Clara sentou no colchão, abraçou os joelhos, olhou ao redor. Era estranho pensar em dormir ali, mas também era reconfortante, como se finalmente estivesse no lugar certo. Olhou para a porta. Ela continuava fechada, imóvel, silenciosa. Mas agora, com Clara decidida a ficar, parecia menos ameaçadora. Parecia quase protetora, como se soubesse que Clara estava ali porque precisava e estivesse guardando algo do outro lado, algo que não podia entrar. Clara deitou, puxou o lençol fino por cima do corpo. A lâmpada continuou acesa. Não tinha coragem de apagar completamente. Fechou os olhos, ouviu o silêncio e, aos poucos, o corpo começou a relaxar. Pela primeira vez em semanas, dormiu profundo. Acordou no meio da madrugada. Não sabia que horas eram. Não havia relógio lá embaixo. Não havia janela. Só a lâmpada, ainda acesa, iluminando o refúgio com aquela luz amarelada e fraca. Sentou devagar, tentando entender o que tinha acordado ela. Não foi barulho. Não foi frio. Foi sensação. A sensação de que algo tinha mudado. Olhou para a porta. Estava entreaberta. O coração de Clara disparou. Levantou rápido, as pernas bambas, o corpo tenso. A porta, que nunca tinha aberto, que resistia a todos os puxões, empurrões, tentativas, estava aberta. Só uma fresta, alguns centímetros, mas aberta. Clara ficou parada, sem saber o que fazer. Parte dela queria correr, subir, fechar o buraco, nunca mais descer. Outra parte, a parte curiosa, teimosa, que a tinha feito construir o refúgio desde o começo, queria se aproximar, ver o que havia do outro lado. Deu um passo, depois outro, devagar, como se o chão pudesse desabar a qualquer momento. Parou a meio metro da porta. Tentou olhar pela fresta. Escuridão. Não conseguia ver nada. Estendeu a mão. Tocou a borda da porta. O metal estava morno. Não frio, não gelado. Morno. Como se algo do outro lado tivesse aquecido. Empurrou de leve. A porta cedeu, abrindo mais alguns centímetros. Agora dava para enfiar a cabeça. Clara hesitou. O coração batia tão forte que ela sentia o pulso nas têmporas, no pescoço, nos pulsos. Respirou fundo. Enfiou a cabeça pela fresta. Do outro lado não havia nada. Não nada no sentido de vazio. Nada no sentido de ausência total. Não havia parede, não havia chão, não havia teto. Só escuridão. Uma escuridão tão completa que Clara não conseguia saber se estava olhando para longe ou para perto. Como se o espaço não existisse. Como se a porta abrisse não para outro lugar, mas para lugar nenhum. Clara retirou a cabeça rápido, o coração disparado. Fechou a porta com força. Ouviu o clique do metal encaixando. Recuou vários passos, até encostar na parede oposta. Ficou ali, respirando rápido, as mãos tremendo. A porta tinha aberto, tinha mostrado o que guardava. E o que guardava era nada. Ou tudo. Ou algo que Clara ainda não tinha nome para dar. Sentou no colchão, abraçando os joelhos, olhando para a porta. Ela voltou a ficar imóvel, fechada, como se nunca tivesse aberto. Como se tudo tivesse sido sonho. Mas Clara sabia que não foi. Ficou acordada o resto da noite, olhando, esperando. A porta não se mexeu de novo, mas Clara sabia agora que podia, que tinha vontade própria, que decidia quando abrir e quando fechar, e que do outro lado havia algo, ou nada, que ela ainda precisava entender. Quando a luz do dia começou a vazar pelas frestas lá em cima, Clara subiu, fechou o buraco, arrumou-se para o trabalho, saiu.
Mas, pela primeira vez, não sabia se o refúgio era proteção ou armadilha, se a porta guardava ela do mundo ou se guardava o mundo dela. Clara passou os dias seguintes tentando agir como se nada tivesse mudado. Acordava cedo, ia para o trabalho, lavava a louça, voltava. A rotina continuava. O corpo continuava cansado. As mãos continuavam vermelhas, mas algo dentro dela tinha se deslocado. Como se tivesse visto algo que não podia desver. Como se a porta tivesse mostrado uma verdade que agora não cabia mais dentro da cabeça. Não voltou a dormir no refúgio. Não imediatamente. Ficava lá em cima, na casa, deitada no colchão fino, olhando o teto rachado, ouvindo o silêncio. Mas o silêncio agora vinha carregado de outra coisa, de possibilidade, de escolha. Porque agora sabia, se quisesse podia descer. E se descesse, a porta podia abrir de novo. Podia mostrar de novo aquele nada completo, aquela escuridão sem forma. E talvez dessa vez Clara quisesse entrar. Ou talvez não. A dúvida era o que pesava mais. No restaurante, a funcionária nova começou a conversar mais. Não muito. Só o suficiente para não parecer que estavam completamente sozinhas. Um dia, no intervalo, ela perguntou: "Você já pensou em ir embora? Tipo, dessa cidade, recomeçar em outro lugar?" Clara pensou antes de responder. "Já. E por que não vai?" "Porque não sei se o problema é a cidade ou eu." A moça riu, mas era um riso que entendia. "É, às vezes a gente leva o problema junto, né? Muda de lugar, mas continua igual." Ela ficou quieta por alguns segundos. "Mas às vezes só de mudar já ajuda, mesmo que seja mentira." Clara guardou a frase. Não respondeu, mas guardou. Foi numa noite de quarta-feira que tudo mudou de novo. Clara estava em casa, comendo o arroz frio de sempre quando ouviu. Não barulho de carro, não música, não briga de vizinho. Outra coisa. Passos, do lado de fora, lentos, parando perto da porta. Ela congelou. Ficou parada, segurando o prato, ouvindo. Os passos ficaram ali por alguns segundos. Depois, batidas. 3. Espaçadas. Não forte, não fraco, só batidas. Clara não respondeu, não se mexeu, mal respirava. As batidas se repetiram. 3 vezes, mesma cadência. "Eu sei que você tá aí." A voz era masculina, não jovem, não velha, neutra. Calma demais. Clara continuou em silêncio. "Não precisa ter medo, só quero conversar." Ela não acreditou. Ninguém batia na porta de madrugada só para conversar. "Sei que você guarda dinheiro, sei que trabalha no restaurante, sei que mora sozinha." O estômago de Clara revirou. Ele sabia. Quem quer que fosse sabia demais. "Não vou fazer nada, só queria avisar." A voz continuou calma, quase gentil. "Tem gente perguntando sobre você. Gente que não é legal. Eu só vim avisar que talvez seja melhor você sumir por um tempo." Silêncio. Clara esperou. Os passos recomeçaram, se afastando, sumindo na rua. Ela ficou parada por muito tempo. Depois, devagar, levantou. Foi até a porta. Encostou o ouvido. Nada. Só o silêncio da rua. Voltou para o meio do cômodo. Olhou ao redor. Tudo parecia igual. Mas nada era. Porque agora tinha prazo. Agora não era mais escolha. Agora era necessidade. Puxou a placa de cimento. Desceu. Lá embaixo, a lâmpada iluminou o refúgio com a luz fraca de sempre. Clara olhou ao redor. As caixas, o colchão, as garrafas. Tudo que tinha guardado, preparado, sacrificado meses de trabalho para ter. Tudo ainda ali, esperando. Olhou para a porta. Estava fechada, imóvel. Mas Clara sabia que não estava mais apenas fechada. Estava disponível. Podia abrir. Tinha aberto uma vez. Podia abrir de novo. Aproximou-se devagar. Parou na frente da porta. Estendeu a mão. Tocou o metal. Estava frio, mas não gelado. Só frio normal. Como se estivesse esperando. Clara respirou fundo. Girou a maçaneta. Empurrou. A porta se abriu. Não aos poucos, não resistindo. Só abriu. Como se sempre tivesse estado pronta, só esperando que Clara decidisse de verdade. Do outro lado, a mesma escuridão. Completa, sem forma, sem som, sem nada. Clara ficou parada na soleira, olhando.
Parte dela queria recuar, fechar, subir, nunca mais voltar. Outra parte, a parte que tinha construído aquilo tudo, que tinha sacrificado, que tinha aguentado, queria entrar, ver o que havia além do nada. Ou se havia algo. Deu um passo. O pé tocou algo sólido. Não chão de terra, não concreto. Algo diferente. Frio, liso, como pedra polida. Clara deu outro passo. O corpo inteiro atravessou a porta. A escuridão a envolveu, mas não era opressiva. Era vazia, neutra, como se ela tivesse saído de um lugar e entrado em nenhum. Virou-se. A porta ainda estava aberta atrás dela. Dava para ver o refúgio iluminado pela lâmpada. Dava para voltar. Ainda dava. Mas Clara não voltou. Caminhou mais alguns passos para dentro da escuridão. Esperou os olhos se acostumarem, mas não tinha luz suficiente para se acostumar. Só havia escuro. E mesmo assim, Clara sentia que não estava perdida. Sabia, de algum jeito, onde estava. Ou, pelo menos, que estava em algum lugar. Ficou ali por tempo indeterminado. Minutos, horas, não sabia. Não havia relógio, não havia passagem visível de tempo. Só ela, de pé, na escuridão, respirando devagar, tentando entender. E então, devagar, começou a perceber. Não havia nada ali porque não precisava haver. A porta não guardava monstro, não guardava tesouro, não guardava segredo terrível. Guardava possibilidade. Guardava o que Clara quisesse que guardasse. Era refúgio, mas não do tipo que protege do mundo. Do tipo que protege de ter que continuar sendo quem ela era. Ali dentro não havia cansaço. Não havia dor nas mãos, nas costas, nos pés. Não havia medo de alguém entrar, de alguém saber, de alguém tirar. Não havia nada porque não precisava haver. Clara ficou ali, parada, sentindo. E pela primeira vez em muito tempo não sentiu peso. Não soube dizer quanto tempo passou. Quando voltou, atravessando a porta de volta para o refúgio, a lâmpada ainda estava acesa. Como se o tempo lá fora tivesse parado. Ou como se o tempo lá dentro não contasse. Fechou a porta devagar. Ouviu o clique do metal encaixando. Olhou ao redor. Tudo igual. As caixas, o colchão, as garrafas. Mas ela estava diferente. Não no corpo, no jeito de respirar. No peso que tinha saído de algum lugar que ela não sabia nomear. Subiu. Fechou o buraco. Sentou no chão da casa. Olhou para a porta de madeira velha que dava para a rua. Sabia que lá fora alguém estava procurando. Sabia que o homem que tinha batido podia voltar. Sabia que tinha gente que sabia demais. Mas também sabia outra coisa. Tinha para onde ir. Não para longe. Não para outra cidade. Para dentro. Para o lugar que só ela conhecia. Para o lugar que não tinha forma, mas que tinha espaço. Espaço suficiente para ela existir sem ser encontrada. Sem ser cobrada. Sem ter que continuar. Deitou no colchão. Fechou os olhos. E pela primeira vez, não pensou no dia seguinte. Não pensou no restaurante, na pia, na louça, nas mãos ardendo. Pensou apenas na porta, aberta, esperando. Na manhã seguinte, Clara não foi trabalhar. Ficou em casa. Não arrumou desculpa, não mandou recado. Simplesmente não foi. Comeu o que tinha, bebeu água, ficou sentada olhando a parede, esperando a noite chegar. Quando a noite chegou, desceu. Dessa vez, levou mais coisas. Não comida, não água. Levou a lata de biscoito com o dinheiro. Levou a roupa que tinha. Levou tudo o que importava. Que era quase nada. Abriu a porta, entrou. E dessa vez não voltou na mesma noite. Ficou, não para sempre. Não de um jeito definitivo, mas ficou o suficiente para entender que a porta não era sobre fugir do mundo. Era sobre ter escolha, sobre poder sair quando o mundo ficasse pesado demais e voltar quando quisesse tentar de novo, ou não voltar. Ainda não tinha decidido. Lá fora, a vida continuou. O restaurante contratou outra pessoa para lavar louça. A funcionária nova perguntou o que tinha acontecido com Clara, mas ninguém soube responder. A casa onde ela morava continuou vazia, a porta de madeira batendo no vento, o buraco no chão coberto pela placa de cimento que ninguém nunca achou. E Clara? Clara estava do outro lado da porta.
Não perdida, não presa, apenas em outro lugar. Um lugar que não tinha nome, que não tinha forma, mas que tinha espaço suficiente para ela respirar sem doer, para ela existir sem peso. A porta continuava ali, aberta quando ela queria, fechada quando não, guardando não um segredo, mas uma escolha. A escolha de continuar ou de parar, de voltar ou de ficar, de ser encontrada ou de sumir de vez. E por enquanto, Clara tinha escolhido ficar. Não porque era melhor, não porque era mais fácil, mas porque pela primeira vez era a escolha dela. E isso, de algum jeito torto e incompleto, sem explicação que fizesse sentido para mais ninguém, era tudo. A porta continuava guardando. Não monstro, não luz, não resposta. Só possibilidade. E às vezes possibilidade era o único refúgio que alguém precisava. Mesmo que ninguém mais entendesse, mesmo que ninguém mais soubesse onde ela tinha ido, mesmo que a história terminasse sem final claro, sem explicação completa, sem dizer se Clara voltou ou se ficou para sempre do outro lado, porque algumas portas não se explicam, só se atravessam. E Clara tinha atravessado. Se essa história te prendeu até aqui, comenta a porta. Agora me diz, você teria entrado nesse refúgio ou teria ido embora? Deixar o like e se inscrever ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim.